O melasma, ele acontece por um conjunto de fatores associados. Então aqui eu fiz um resumo sobre esses fatores. Iniciaremos com o Sol. O Sol, ele possui radiação. A radiação UVA e UVB estimulam a melanogênese, que é a formação de melasma pelas nossas células, que são os melanócitos. Outros fatores também, além do Sol, da radiação, tem a radiação da luz visível, que é a luz azul. Essa também estimula a formação de melasma. Por isso que os aparelhos eletroeletrônicos, as luzes artificiais, os computadores, celulares, todos eles também ativam a melanogênese. Por isso a necessidade do uso do filtro solar à noite também. Uma outra causa é a inflamação. Então você que está acostumado a cutucar as espinhas, ou você que tem alergias frequentemente no rosto, ou fazer depilação de buço, depilação a laser no rosto, tudo que gera uma inflamação nessa camada mais superficial da pele pode gerar mancha e melasma se você tem essa tendência. Alguns medicamentos também podem deixar a nossa pele mais fotossensível e facilitar a formação do melasma, como alguns antibióticos, alguns anti-inflamatórios e também algumas vitaminas. Por isso que alguns produtos nos cosméticos que a gente utiliza só podem ser utilizados à noite e eles devem ser utilizados protetor solar depois. Também existem os fatores genéticos. Então quer dizer, se sua mãe já teve melasma, se seu pai já teve história de melasma, sua avó também, você vai esperar você ter melasma para tratar depois? Então vamos prevenir, né? Então como que a gente vai prevenir isso? Evitando excesso de calor, evitando tudo isso que a gente vai falar aqui e usando um bom protetor solar corretamente, tá bom? Também tem a parte dos hormônios. Então o estrógeno e a progesterona são hormônios que deixam também o nosso organismo mais sensível à formação do melasma. Então alguns anticoncepcionais que têm estrogênio podem estimular a formação de melasma quando a pessoa tem tendência, e também o uso de progesteronas ou mesmo a própria oscilação do organismo natural sem ser por alguma medicação. O uso também de alguns cosméticos de forma errada ou cosméticos nocivos podem estimular a formação de melanogênese e às vezes de difícil tratamento, como por exemplo a hidroquinona. A hidroquinona é muito tóxica para as células do melasma e acontece que elas podem até matar essa célula, formando manchas brancas que nunca mais vão sair, não tem tratamento. E também elas são tão tóxicas quando usados continuamente que podem fazer o melasma virar, o melanócito virar e começar a formar a pigmentação na camada mais inferior da pele, lá na derme. E esse melasma dérmico é de dificílimo tratamento. Então a hidroquinona não deve ser utilizada. Ainda mais que hoje em dia já inventaram o arbutin, que é uma hidroquinona que não é tóxica. Então ele tem o mesmo efeito benéfico da hidroquinona inicialmente, mas sem o efeito tóxico. Um outro fator que muitas vezes passa desapercebido são as temperaturas altas. Além da temperatura alta solar, como foi meu caso, que acabei manchando o meu rosto pela praia que eu estava, que era muito quente, a gente tem o calor do dia a dia em alguns locais que a gente não se dá conta. Por exemplo, abrir o forno e colocar o rosto, panelas, fumaça quente no rosto de panelas, secador de cabelo, chuveiro, água quente, lavar o rosto com água quente do chuveiro, saunas. Então carro, você entra no carro, aquele bafo do carro quente. Então tudo isso deve ser muito evitado para quem tem a tendência ao melasma. Uma coisa legal, além de evitar tudo isso, é você ter uma aguinha termal dentro do carro para você dar uma refrescada de vez em quando, ou em algum lugar na praia, você deixa na geladeira e leva com você na bolsa, joga aquela aguinha no rosto quando possível, para poder dar uma resfriada quando você perceber que está muito quente, e aí reaplicar o protetor solar. Agora eu quero saber quem é que não sofre desse aqui, hein? O estresse. Pois é, o estresse, ele forma radicais livres do nosso organismo que aumenta muito a produção de melasma. Então, a gente tem que procurar
combater o estresse. O cansaço, a depressão, a tristeza, todos os sentimentos que deixam a gente cansado, agitado, triste, até mesmo o excesso de atividades físicas, tudo isso formam radicais livres. Então, com isso, aumenta a produção de melasma no nosso organismo. Então, vamos procurar cuidar também da nossa saúde emocional, porque muitas vezes a gente pensa só nas coisas mais físicas, mas esquece da parte da emoção. E isso causa doenças graves, causa alterações em todo o nosso organismo, inclusive melasma. Uma outra coisa, já foram comprovados em estudos científicos que até o nervo ocular com muita luz nos olhos estimula os nervos oculares e eles mandam um comando lá para a célula do melasma para proteção e também ajuda na formação de melasma. Aí vem a pergunta que não quer calar: o efeito rebote, ele acontece por que vocês acham? Claro, pode ser devido ao uso errado de medicamentos, né, como a hidroquinona, né, que já provoca um efeito rebote por toxicidade, mas por causa disso tudo, porque a gente tem que fazer uma mudança no estilo de vida da gente. O melasma a gente gerencia, a gente não cura. Então a gente tem que estar sempre controlando, estar ciente primeiro de todas desses motivos, estar sempre controlando e fazendo a nossa parte, né? Se você é um corredor, corre de dia, passa a correr de noite ou antes do sol nascer, né? Então a gente tem, se você é uma cozinheira, infelizmente você vai ter mais propensão, mas procura se manter mais longe da panela, procura borrifar uma água gelada no rosto sempre que possível, redobrar o uso do protetor solar, né? Então esses pequenos cuidados de acordo com cada profissão, com cada estilo de vida, vão ajudar muito a que esse melasma não retorne de forma tão grave e possa ser controlado com produtos home care, que são despigmentantes que a gente faz uso contínuo ou de tempos em tempos em casa para poder manter a pele sempre mais clarinha. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Eu me disponibilizo a esclarecer dúvidas, é só me chamar lá no direct. Aqui na clínica nós temos um protocolo para clareamento do melasma super eficiente, deixa a pele bem clarinha, bem linda, e depois nós damos toda a assessoria para a gente conseguir manter essa pele linda. Nós trabalhamos em todas essas partes, né, de adequação do estilo de vida e também além de um fator de proteção solar bem eficiente, que é muito importante, uso de despigmentantes em casa e também de nutracêuticos com potentes antioxidantes que combatem os radicais livres que causam melasma, com protetor solar que é via oral, né, com vitaminas clareadoras. Então tudo isso complementa o tratamento e a gente dá todos os produtos que vão ser usados em casa durante esse tratamento. Por isso é um protocolo bem completo e bem eficiente, tá bom? E se você gostou, dá uma curtida, clica lá no coraçãozinho para eu saber que você gostou, tá? Um grande abraço!